Vem comigo, Mochilenque chamando. A nossa repórter Fernanda está lá na Avenida São Paulo, que abriu uma cratera no meio da Avenida São Paulo, aqui em Maringá. Xiii, foi a chuva, Fernanda? Isso mesmo, Sal. Bom dia para você, para todo mundo que está assistindo. Os maringaenses foram surpreendidos com esse buraco, como você mesmo disse, uma cratera no meio do canteiro da Avenida São Paulo, bem no centro da cidade. Então, para mostrar para o pessoal que está em casa, quem vem sentido centro para os bairros tem que virar aqui na Tamandaré. Não consegue seguir viagem porque ali na frente, antes do semáforo com a Horácio, está tudo interditado. Então, a Avenida São Paulo chega só até aqui. Quem precisa passar para o outro lado da cidade tem que fazer um desvio e pegar a Tamandaré para conseguir acessar outro ponto da cidade, então, porque aqui está tudo interditado por segurança dos pedestres e motoristas. E para explicar um pouquinho melhor para a gente, aqui ao meu lado, está o secretário Wagner Múcio. Secretário, muito obrigado por atender a gente. Qual que foi a situação aqui? O que já foi apurado pela prefeitura nesse local? Aqui existe uma junção de algumas galerias bem nesse ponto, que ela é ligada ao tubo line, que passa a 12 metros de profundidade. Esse tubo, quando foi feito o novo centro, ele tira a água desde lá do Parque do Ingá e vai embora aqui na Avenida São Paulo. O que ocorreu é que lá embaixo tem uma caixa de recepção dessas várias galerias. A impressão que dá é que ele começou a vazar água naquele local, foi corroendo a terra e cedeu. No que cedeu, com bastante chuva, a forma que estava caindo água aí, ele acabou fazendo essa erosão no tubo. Tem uma vantagem, não sei se isso é vantagem, mas tem uma vantagem que ele acabou quebrando a tampa desse tubo line, então ele acabou drenando essa água para dentro desse tubo maior. E parece-me que estabilizou um pouco no tamanho que está. Mas ele é um trabalho que é complicado, né? Se não parar de chover, você não consegue fazer a manutenção. Temos duas galerias em aberto ali que está vazando água o tempo todo e tem uma terceira galeria que está suspensa ainda ali. Então ele é um trabalho que nós vamos tentar a partir de hoje já descarregar equipamentos, maquinário e material e vamos tentar começar hoje fazer esse reparo. E parece-me que amanhã a previsão é de sol, não tem chuva, então isso nos ajuda. Com chuva nós não conseguimos fazer, sem chuva dá para fazer isso aí no mais tardar aí com 10 a 12 dias de trabalho. Secretário, só para o pessoal que está em casa entender, esse trecho teve que ser interditado para a segurança de quem passa por aqui. Sim, ele teve que ser interditado até mesmo porque com o movimento dos carros passando na lateral das vias, ele começa a desmoronar ali. Então nós precisamos fazer essa interdição. Se você vê na pista da direita lá, ela está quase no meio da pista por baixo, né? Ele já entrou lá embaixo da pista, então ficou muito perigoso e não dá para você ficar arriscando. Então nós vamos interditar o trânsito, está sendo feito desvios, onde a CEMOB vai estar indicando com mapas. Vai ser um transtorno, vai ser muito chato andar pelo centro de Maringá, mas é algo que você tem que fazer porque tem que dar segurança para o pedestre, para o cara que anda com o veículo. Aqui são linhas de ônibus que dá ligação ao terminal, mas será feita implantação de semáforos na Piratininga, será mudado o sistema ali. Na Horácio vai virar o semáforo em 2 tempos. Ele vai dar um fluxo bom. Esperamos influenciar o mínimo possível na vida das pessoas que usam essas vias para o trabalho, para o seu lazer, para poder se deslocar para sua casa. Secretária, a gente acompanhou que a chuva foi forte, foi terrível, tanto na madrugada de sábado quanto na madrugada de domingo. Essa noite também, né? A gente teve um temporal aí que assustou muita gente. Além dessa situação, outros estragos pela cidade. Sim, ontem nós trabalhamos domingo, né? Começamos às 6 da manhã, paramos às 20. Ontem teve queda de 8 árvores na cidade, tivemos 15 chamados, 2 pegou sobre casa. Agora, nesse momento, que é meia hora, agora caiu uma aqui na Mauá, né? Então, quando o solo está bem encharcado e o problema que temos de arborização na cidade, ele é muito complicado. As equipes estão trabalhando, eles não param. Já mais tarde um pouco já vai ver começar a chegar máquinas grandes nesse local aqui. Nós vamos dar início com o nosso maquinário, vamos fazer uma preliminar. Se acharmos que para ser mais rápido tem que contratar uma terceirizada para vir fazer o serviço, faremos dessa forma. Mas se decidirmos que nossa equipe dá conta, faremos com a nossa equipe, porque acaba sendo até mais rápido em certos momentos, porque você não tem que ficar esperando tanto a questão de projetos,
nós usamos o existente, nós temos material, temos equipamento, então a ideia é, de repente, já entrar com o nosso equipamento, com o nosso pessoal e fazer esse serviço aqui da Avenida São Paulo. Então fico alerta para quem está em casa, precisa passar por esse trecho, atenção redobrada, porque a situação aqui está um pouco difícil, porque é temporário, deve ser resolvido. Sim, a situação está difícil e esse é um tipo de problema que ocasiona e você não tem a visão dele, né? Ele está aí, aqui nesse local, está dando 6 metros de profundidade embaixo da terra. Então fica muito difícil de você prever que isso vai acontecer. Secretária, agora o Salsicha acho que tem uma pergunta para o senhor. Está aberto o sinal aqui, Sal? Pode perguntar. A gente está vendo primeiro, secretário, nós estamos vendo aqui a imagem do momento em que foi desabando ali, ó. A imagem da sua televisão aí, da direita, é o momento que começou a desabar lá no canteiro. Ainda bem que desabou no canteiro central, porque a gente vê passando caminhonete, passando van, passando carro, passando circular e, por Deus, não caiu nenhum veículo dentro desse buracão aí. Mas eu, quando era repórter, eu acompanhei essa obra aí, você como maringaense também acompanhou. Até para o povo entender. Coloca a imagem aqui para mim, fazendo um favor. Lá do buracão lá. Aqui no telão para mim, fazendo um favor. Que eu, como repórter na época, eu acompanhei essa obra aí. Mas como assim, se você acompanhou? Por quê? Aqui embaixo passa uma tubulação que tira toda a água lá de dentro do túnel do trem. Entendeu? Sim, lá no túnel do trem tem um tubão que tira a água dali e joga lá dentro do Parque do Ingá. Desce toda a Avenida São Paulo e canaliza lá dentro do Parque do Ingá. Só que antes do tubão de baixo tem as bocas de lobo, que são os bueiros que vai jogando a água para descer lá. Ô Wagner Búcio, acredita-se que a chuva foi tão forte que não aguentou? O que será que aconteceu para virar essa cratera aí na Avenida São Paulo? Não, Sal, eu acho que não é questão da chuva ser muito forte. A questão é que isso aí devia estar já corroendo há tempo, essas galerias mais antigas que existem na parte de cima, e a tubulação acabou cedendo. Não é questão de chuva forte ou chuva fraca, a galeria ela é dimensionada para isso. Mas é que pode ter tido um vazamento em alguma dessas caixas e aí ele foi retirando a terra, foi removendo a terra e num determinado momento ele acabou cedendo. Isso aqui é mais ou menos parecido com o que aconteceu na Doutor Alexandre nos primeiros dias de mandato. Você recorda que uma caixa lá também rompeu e acabou descendo tudo? Então é o mesmo sistema, é a mesma coisa. Porém aqui é numa profundidade muito maior, aí nós temos o tubo line que passa lá embaixo. A vantagem do tubo line aqui é que ele quebrou o bocal da tampa de recolhimento de água e ele acabou drenando essa água, entendeu? Então nós acabamos uma coisa ruim, acabou facilitando com que esse buraco não abrisse ainda mais. E ainda bem também que ali a parte onde foi feito ali o calçamento, né? Porque lá em cima vocês fizeram o asfalto, mas aí a parte do calçamento ainda que foi feito. Conseguiu segurar, porque os veículos passando ali... Foi por Deus mesmo que não chupou carro, veículo para dentro do buracão aí, porque a gente vê que na onde é a pista ali tá tudo sem terra embaixo, né, secretário? Tá. Eu tenho minhas dúvidas com o paver nesses locais, que ele acaba dando muita infiltração de água também, né, Salsicha? Ele fica bonito, ele tem uma estética diferente, mas se você pegar o Horácio Racanello, onde nós fizemos todo em CBUQ, ele lacra melhor, né? Ele entra menos água, ele tem uma durabilidade maior, ele tem uma elasticidade melhor, né? Nesse caso aqui, ainda bem realmente que foi no meio do canteiro central, se fosse na pista, poderia ter causado uma tragédia, mas a ideia nossa é onde existir esse tipo de pavimento aqui, pelo menos nessa área central, nós vamos substituir por CBUQ. Tá bom, muito obrigado. Agradeço, secretário, pelas informações ao vivo aí e para o povo saber. Com a obra ali, como é no canteiro central, da agora de uns 15 dias para frente vai virar um perereco a São Paulo. Por quê? Vai ter que... Aquela pista de lá, bem em frente a Mix, vai ter que quebrar tudo ela. Para fazer a obra e aterrar tudo de novo. Do lado de cá, aparentemente, na pista da São Paulo, do lado de cá, do lado da Tamandaré, aparentemente não causou dano, mas... A imagem ao vivo, coloca aí o Mochilink ao vivo lá, a imagem de lá, em frente à Mix do Shopping Avenida Center,
tá tudo sem terra, então vai ter que quebrar tudo ali para fazer tudo de novo, olha lá. Olha lá a imagem, ó. Olha lá, a tubulação ali, ó. Essa daí não é... Essa é a tubulação normal dos bueiros, entendeu? Que aí eu acho que começou a dar o BO por causa dessa tubulação aí. Só que lá embaixo tem o outro tubão que leva lá em direção do Parque do Ingá. Então acho que o BO tá aí, nessa caixa de... que depois tinha uma caixa de contenção e foi puxando. Ah lá, do lado da outra pista lá, aparentemente não danificou tanto, entendeu? Agora do outro lado lá, na avenida ali, bem em frente ali, a Mix, ali vai ter que quebrar tudo e fazer tudo de novo. Então, o centro é mais ou menos igual ficou a Avenida Paraná aquela vez que deu BO lá, lembra? Que interditou. Vai interditar São Paulo por uns par de dias, tenha certeza disso. Muito obrigado, Fernanda, com as informações ao vivo. Aí tem mais uma tubulação, ó, aqui que não rompeu e tá desse jeito, ó lá. Ali que você tá vendo o buraco é embaixo da pista onde os veículos passam. Vai ter que quebrar tudo ou não vai? Vai. E quem vai estar na área central vai ter que correr, ou melhor, fugir da Avenida São Paulo. Obrigado aí, Fernanda, com as informações ao vivo direto da área central. Hoje já é bom vocês correr de lá, porque chegou ali, joga o celular pra Tamandaré. Você pega Tamandaré, e aí? O binário da próxima rua vem em direção ao centro. A Avenida Herval vem em direção ao centro. Então você vai ter que voltar lá para Duque de Caxias para tentar seguir. Então, vai para Pedro Táxi. Corre da São Paulo que é melhor, tá bom?